Estás bem? Como estás, meu querido? Responde Bom assim dia. uma coisa rápida. Diz-me. Quais é os músculos que um barbeiro tem que trabalhar? Epá, tenho que trabalhar quase todos. É, não é? Tem que estar de pé, Tem que estar de pé. Tem que estar de pé. O suporte é importantíssimo. Pá. ou seja, pernas, tem que ter Pernas. mobilidade Pernas, ombros e antebraço. core e costas. Costas. Portanto, vão treinar, meus amigos. Vão treinar. Muitas vezes sou questionado acerca da suplementação que eu tomo. A nível alimentar, o que é que eu faço e como é que faço essa gestão entre... Uma coisa é aquilo que se passa em cima da bicicleta, do treino, mas e depois, fora da bicicleta, como é que o treino continua? Pois é, porque às vezes não estamos a falar só de treino físico, mas a parte alimentar e de suplementação também é igualmente, ou às vezes até mais importante, que o próprio treino, dependendo do vosso objetivo, logicamente. Com isso quer dizer, por exemplo, alguém que esteja a perder peso, alguém que esteja num processo de perda de peso, com vontade de perder peso, se calhar não se precisa de preocupar tanto com o treino, mas sim muito mais com a alimentação. Ou seja, claro que o treino tem que existir, mas neste processo eu diria que o segredo está em 80% alimentação, 20% treino, porque se vocês quiserem estar a perder peso, num processo de perda de peso, não adianta vocês estarem a treinar 4 vezes ao dia, se depois no final vocês não estiverem em déficit calórico, ok? Portanto, há que sempre fazer aqui um jogo entre aquilo que vocês metem para dentro e aquilo que gastam. E para perder peso tem que estar sempre em déficit calórico. E o segredo aí está na alimentação. Noutro tipo de objetivos, a alimentação também é extremamente importante. Se vocês estiverem, por exemplo, a fazer um processo de ganho de massa muscular, vocês têm que fazer uma refeição rica em proteína, refeições ricas em proteína, percebem? Para vocês darem aquilo que o músculo precisa para construir mais músculo. Portanto, se vocês querem ganhar força, se querem construir músculo, é uma refeição rica em proteína. E no nosso caso, no caso de modalidades de endurance, tem que haver aqui um equilíbrio muito grande entre a ingestão de hidratos de carbono e proteína. Ou seja, nós, tanto no ciclismo como, por exemplo, vocês viram no processo todo do Ironman, eu por acaso não falei muito disto, mas até é um tema bastante interessante, porque as minhas refeições eram bastante ricas em hidratos de carbono. Eu treinava muitas vezes, a maior parte das vezes, 2 vezes por dia. Às vezes, quando me metia ao ginásio, podia ir até às 3 vezes por dia. Portanto, a minha ingestão de hidratos de carbono tinha que ser muito constante. Tinha que ter aqui uma grande ingestão de hidratos de carbono. Porquê? E porquê aqui entra aqui esta questão dos hidratos de carbono? Porque nós queremos ter sempre o corpo pronto para o dia seguinte, para o treino da tarde, se for o caso, percebem? Então nós temos que pôr logo as reservas de glicogênio, neste caso, sempre muito prontas a atuar para o próximo treino. Porque senão, se eu tiver uma ingestão deficiente de hidratos de carbono, o que vai acontecer é que no dia seguinte eu estou de rastros, à tarde estou de rastros, e o treino não vai ter a mesma qualidade. Agora, o que é que isto faz? Isto não são dietas de perda de peso, ok? É uma dieta bastante calórica, mas também, como eu gasto tanto durante os treinos, acaba por equilibrar muito. Porque depois existe aqui uma questão muito engraçada que, por exemplo, principalmente o pessoal que não é do mundo do desporto, quando eu fiz o Ironman ou provas como o Ironman, ultramaratonas e assim, as pessoas pensam, ai caraças, tu gastas imensas calorias. Sim, verdade, por exemplo, no Ironman eu posso dizer que eu gastei à volta de 9.000 calorias, 10.000 calorias, qualquer coisa assim do género, mas comi muito, talvez até se calhar ingeri mais do que aquelas que gastei, percebem? Porque os géis e barras que nós ingerimos são muito calóricos, os sais que eu levei no bidão são muito calóricos, os abastecimentos tinha coisas muito calóricas, porque caloria é energia e nós queremos numa prova destas ter o máximo de energia possível. Nesta fase mais dita normal, ou seja, quando não tenho assim nenhum objetivo tão grande como um Ironman, como uma ultramaratona, apesar de nós vamos fazer muitas ultramaratonas este ano e a alimentação vai-se alterar um bocadinho, mas nestes dias mais normais, como é que varia a minha alimentação? Ora bem, posso-vos dizer que tento equilibrar muito aquilo que é a minha ingestão de hidratos de carbono e proteína. Atualmente eu estou a fazer uma ingestão um bocadinho maior de proteína para ver se consigo desenvolver aqui. Gostava de desenvolver aqui um bocadinho de mais massa magra, ok? Massa muscular.
e trabalhar aqui um bocadinho, ganhar um bocadinho mais de força, e estou assim nesse processo. Portanto, a minha ingestão de proteína está assim um bocadinho acima do que aquilo que eu estou habituado. Eu não vou aqui pôr-me com gramagens nem nada, porquê? Porque depois cada dieta é uma dieta. Eu posso-vos dizer, pronto, falando aqui de gramagens, eu por refeição tento andar nas 100 gramas de hidratos de carbono e 180 gramas de proteína, por exemplo, é o que eu vou comer agora ao almoço. Tento andar mais ou menos por aí. À noite, se for o caso de no dia seguinte não ter um treino muito duro, reduzo um bocadinho aos hidratos de carbono, aí para a casa dos 80 gramas, e ando por aí, a proteína sempre na casa das 180 gramas, e ando por aí, uma ingestão um bocadinho acima do que eu estava habituado. Eu comia cerca de 140, 130 gramas de proteína, agora estou a fazer um bocadinho mais, e tenho trabalhado dessa forma. Mas ainda assim é uma ingestão muito equilibrada entre hidratos de carbono e proteína, porque, ponto número 1, eu não quero ficar gigante, não é? Porque não me traz vantagens nenhumas para cima da bicicleta, quero apenas ajudar aqui a desenvolver um bocadinho de força e massa magra. E, por outro lado, a parte dos hidratos de carbono ajudam-me imenso a manter a energia e a dar-me sempre as reservas que eu preciso para depois poder enfrentar os treinos, ainda que nesta fase eu tenha andado assim um bocadinho mais em baixo. Eu trago-vos aqui alguns dos produtos que nós utilizamos eu ia dizer dentro da bicicleta, mas na bicicleta e também fora da bicicleta. Passando àquilo que nós utilizamos na bicicleta, vocês já sabem que nós temos como grande parceiro a Geonaut e, consequentemente, a Sponsor. E a nossa suplementação da bicicleta passa essencialmente pelos produtos deles. Nós já éramos clientes sponsors, antes até de termos esta nossa parceria com eles, nós já éramos clientes sponsor. E, de facto, são produtos que oferecem uma grande qualidade de produto, sabem? Vocês, quando pegam aqui num gel, vocês olham para os ingredientes disto, quando pegam aqui numa creatina, por exemplo, que eu também já vou falar disso, vocês olham para isto e vocês veem que são produtos com muita qualidade. Vocês, de facto, pagam aquilo, consomem aquilo que estão a pagar, o que muitas das vezes não acontece noutros sítios. Portanto, tenham muita atenção às coisas que vocês compram, aos produtos que vocês compram, principalmente a nível de suplementação, porque depois dá barraca e vocês não gostam não irão gostar das consequências da barraca que pode dar. Mas, nomeadamente a nível de géis, temos utilizado estes pequeninos. Estes pequeninos são ótimos para aquilo que era o XCO até agora que nós fazíamos e continuamos a fazer no caso do Open Velo de Conde. São assim pequenininhos, de uma toma única, rasga, mete para dentro, tem as quantidades ideais para uma toma única, ok? Este amarelo é doce, já este é salgado, isto é ótimo para fazer para alternar, por exemplo, quando nós temos viagens grandes, voltas grandes, para alternar entre o doce e o salgado, é ótimo. Ainda dentro do salgado e passando às barras, nós temos aqui, neste momento até só temos estas de amendoim, mas eles têm vários sabores. Estas de amendoim nós temos precisamente por aquilo que eu falei, para intercalar o doce do geis com o salgadinho da barra. Estas barras são tops. Cada barra destas tem 30 gramas de hidratos de carbono. Uma barrinha desta, 30 gramas de hidratos de carbono. Eu habituei o meu corpo mais ou menos às 80, 90 gramas, podendo ir um bocadinho mais. Por exemplo, no Ironman eu andava à volta das 100 gramas, ok? Tentei andar à volta das 100 gramas na bicicleta. Depois na corrida diminuí outra vez para a casa das 70, para também não estar a infartar muito o corpo, mas na parte da bicicleta andei à volta das 70 gramas. Ainda na bicicleta, depois o que levo no bidão, eu normalmente ou levo água mesmo, ou então eu alterno aqui entre dois produtos da Sponsor. Se for um treino 2 horitas, até mesmo 3 horitas, dependendo de como será o ritmo, eu levo apenas os eletrólitos da Sponsor, ok? Este é o melhor sabor que eles têm, que é o sabor de cereja. Eu adoro este sabor. E levo apenas os eletrólitos. Quando a coisa já vai ganir um bocadinho mais para ultramaratonas, para a questão do Ironman, também levo esta Sport Drink da Sponsor. Foi a primeira vez, para o Ironman, foi a primeira vez que nós mandámos vir esta. Nós mandámos vir esta e outra, que foi até a que eu levei para o Ironman. Isto é uma bebida com uma alta concentração de hidratos de carbono, só para vocês terem uma noção. Por 80 gramas 80 gramas desta bebida, que é o que se mete, equivale a 80 gramas de hidratos de carbono. Portanto, quem não está habituado a tomar
grandes quantidades de hidratos de carbono, isto não é aconselhado, isto precisa de treino, ok? 80 gramas de hidratos de carbono só no líquido é muita coisa, tendo em conta que depois vocês ainda vão ter que, por exemplo, comer uma barra, comer mais isto, comer aquilo. Por exemplo, estamos a falar beber um bidão destes por hora mais uma barra daquelas, estamos a falar à volta das 110 gramas de hidratos de carbono. Já é muita coisa, ok? Para quem não está habituado, eu diria que o praticante comum, digamos assim, que não está habituado a estas coisas, o organismo consegue aguentar talvez 50, 60 gramas de hidratos de carbono hora, portanto estão quase a meter o dobro e existe uma grande probabilidade de vocês fazerem isto e depois ficarem a pintar à pistola. Portanto, fica na vossa responsabilidade. Claro que isto tudo também é necessário treino, vocês podem treinar o corpo, obviamente a aceitar mais hidratos de carbono, fazendo uma progressão daquilo que é a vossa ingestão de hidratos de carbono durante o treino. Se calhar nas primeiras vezes vocês vão passar assim um bocadinho mal, mas depois eventualmente o corpo começa a assimilar tudo e começa a aceitar aquela recepção extra de hidratos de carbono e depois não tem problemas nenhum. Ainda para cima de bicicleta e para quem sofre de queimbras. Por acaso não é o meu caso, mas temos também sempre aqui umas gomas de emergência, umas gomas precisamente para atuar sobre as queimbras, ok? Estas gomas têm uma base de sumo de pickle, que no fundo é uma das substâncias que mais comprovada está que alivia as queimbras, ok? As queimbras têm aqui uma particularidade muito grande, que existem muitos estudos sobre as queimbras, mas não existe bem uma razão para elas existirem. Ou seja, existem várias razões. Esforço excessivo, desidratação, falta de sódio, ok? E o que é que acontece? O sumo de pickle, que é a base destas gomas, mas o sumo de pickle que vocês conhecem mesmo nas latinhas de pickle, ok? Ele tem uma grande concentração de sódio e outros sais minerais também. O que é que acontece? Quando o sumo toca nas glândulas que nós temos, vocês nem precisam de engolir, porque o corpo vai detectar que vai receber uma carga muito grande desses sais minerais e vai soltar a contração muscular, ou seja, uma queimbra é uma contração que ficou, não desliza. Os músculos deslizam uns nos outros, as fibras deslizam. E quando há uma queimbra, ela deslizou e ficou, não recolhe, ok? O que acontece com o sumo de pickle é o corpo percebe, nem precisam de engolir, ele percebe que vai receber aquela carga e solta o músculo. Então alivia quase de forma instantânea. Percebem? Estas gomas ajudam muito nisso. Eu não sofro de queimbras, mas para quem sofre, fica aqui a sugestão. Fora da bicicleta, aquilo que se passa a nível de suplementação não é muito. Eu quando estava a fazer o Ironman, isto aqui em minha casa parecia uma farmácia bem jeitosa, mas agora já nem é nem metade do que era. O que é que eu tento fazer de manhã e nem tenho aqui à minha beira, nem sei onde é que está. Faço sempre multivitamínico e também a minha creatina. Como eu agora estou a apostar mais no trabalho de ginásio, tenho tomado também a minha creatina para me ajudar os treinos a nível de energia, a nível de disponibilidade de força. A creatina é sem dúvida nenhuma, talvez eu até arrisco a dizer, o suplemento com mais valias e comprovadas para aquilo que é o treino e portanto é muito porreiro. E tenho tomado todos os dias, eu faço ciclos de 2 meses para 1, 2 meses para 1, ok? Isto porque, eu já disse isto num vídeo, existem de facto muitas maneiras de vocês tomarem a creatina. O que é que acontece é aquilo que eu defendo e muitos estudos também o defendem. Agora nós produzimos creatina endogenamente, ok? E conseguimos obtê-la através da comida, embora em baixas quantidades. Mas nós produzimos creatina endogenamente. Nós o que estamos a fazer, estamos a dar uma dose extra de creatina ao corpo. Uma coisa é certa, o corpo humano não aceita extras, ok? A partir do momento que o corpo humano percebe que está a receber algo extra, vai cessar aquilo que produz endogenamente para equilibrar aquilo que entra e aquilo que fica, ok? Portanto, eu defendo que se vocês tomarem a creatina todos os dias, não estão a fazer mal, ok? Mas também não estão a tirar
o máximo proveito daquilo que são os efeitos da creatina, ok? Que é ajudar ao desenvolvimento, que é potenciar a performance, ok? Aquilo que eu defendo é tomar a creatina em períodos estratégicos de 1 mês, 2 meses e depois para. 1 mês, 2 meses e depois para. Que assim não estamos a dizer ao corpo, não estamos a dizer ao corpo para parar de produzir endogenamente. E assim sim, estamos sempre um bocadinho acima do que aquilo que nós já estamos de forma natural, percebem? E estamos assim a tirar o máximo proveito do suplemento. O que é que vocês têm que ter em atenção quando vocês compram, seja da sponsor ou seja de outra marca qualquer? É comprarem sempre as marcas profissionais, ou seja, as gamas profissionais da marca. Porque senão, muitas das vezes vocês estão a pagar, por exemplo, uma creatina e depois dentro vem muito pouca vem muito pouco creatina de forma efetiva, vem misturas e vocês não estão depois a tomar aquilo que vocês pagaram, ok? Portanto, muitas das marcas que vocês conhecem vêm com este rótulo aqui, Creapure. Tentem sempre pagar um bocadinho mais, mas vocês ficam sempre bem servidos, independentemente da marca que seja. Além disso, algo que eu continuo a fazer e sou totalmente apaixonado é aqui o recuperador, ok? Este recuperador tem uma grande proporção de hidratos de carbono comparativamente à proteína. Sensivelmente 2 gramas de hidratos de carbono para 1 de proteína. E isto serve para quê? Precisamente para, após o treino, eu tomar e o meu corpo ficar logo apto ao treino seguinte, o dia seguinte, da tarde, o que for. Quando é assim, eu recomendo sempre estes recuperadores com um alto teor de hidratos de carbono comparativamente à proteína, ok? Claro que se estivermos a falar, por exemplo, musculação, aí já é diferente. Nós queremos é que a recuperação vá para o músculo, enquanto que as reservas de glicogênio se calhar não são assim tão importantes, mas quando estamos a falar de desportos de endurance, ainda por cima de uma intensidade já relativa a nível de volume e a própria intensidade do treino, aqui nós já queremos recuperar rápido as nossas reservas de glicogênio e, portanto, já é muito importante nós fazermos o recuperador com um alto teor de hidratos de carbono comparativamente à proteína, que se calhar não é assim tão importante, podemos ir buscar de outras formas. E este recuperador também tem muita proteína, atenção, mas tem muito mais teor de hidratos de carbono. Malta, foi isto. Foi aqui também a responder algumas... Já me tinham pedido para falar sobre este tema e agora fica então aqui esta conversa sobre suplementação, sobre aquilo que eu faço. Na realidade é muito simples, ok? Aquilo que eu faço a nível alimentar, não passa muito disto. Aqui atrás tenho a Carmelita que vai voltar para os sapatos originais. Pois é, estas rodas vão sair da Carmelita e vamos voltar para as Prototype. Gostei muito enquanto tive estas rodas, mas agora vamos voltar para as outras e eu estou muito ansioso. Sabem porquê? Porque vou voltar com os meus pneuzinhos, os Pirelli, com a bandazinha castanha. Já vai ficar aqui com um aparato bem diferente da minha bicicleta, que eu já tenho saudades de a ver. Futuramente também aqueles travões ali vão saltar fora para meter uns travões a sério, uns travões que funcionem e que travem como eu gosto. Portanto, futuramente ela vai ter aqui algumas alterações, mas eu vou-vos pondo a par. Portanto, malta, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Vamos nos vendo por aí. Um forte abraço a todos e eu fui. Portem-se bem.